O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também conhecido por mim como Lula Lelé, seria derrotado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no primeiro e no segundo turno das eleições, caso a disputa acontecesse hoje. É o que mostra o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira. No primeiro cenário testado, Bolsonaro teria 36% dos votos contra 33,8% de Lula no primeiro turno. O cenário configura empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com vantagem numérica absoluta para Bolsonaro. Num cenário sem Jair Bolsonaro, de acordo com o mesmo Instituto Paranauê, Paraná Pesquisas, o nome mais competitivo em um eventual primeiro turno contra Lula seria o de Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama aparece com 27,2% das intenções de voto contra 34,1% do atual presidente. A pesquisa também testou o nome de Tarcísio de Freitas. No primeiro turno, o governador de São Paulo teria 21,9% dos votos contra 34,1% de Lula. Quem teve uma larga... Quem queimou a largada? Quem queimou a largada? Quem queimou a largada? Quem queimou a largada foi o cantor acusado de se envolver em trambicagens de bets, Gustavo Lima. Nossa Senhora, hein? Que TP, se o Gustavo Lima processar, saiba que foi a direção que escreveu isso no TP. Tá bom? Eu não vou responder mais um processo de graça, não. No cenário da pesquisa espontânea, quando os entrevistados indicam em quem pretendem votar sem que lhe sejam apresentados os nomes, o artista, mentorado aí por Pablo Marçal, apareceu como alvo de apenas 0,4% das pretensões eleitorais dos brasileiros, ficando atrás de nomes como Ciro Gomes e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ao todo, foram ouvidos 2.010 eleitores e a margem de erro é de 2,2 pontos para mais ou para menos. E aí, como é que fica o cenário para 2026, professor Suano? Começando comigo, vamos lá. Flávio, primeira coisa, quando você fala que o Lula vai ganhar, melhor dizendo, que o Bolsonaro ganharia do Lula se a eleição fosse hoje, eu diria que não é apenas hoje. Isso já é evidente há um bom tempo, eu diria até que desde 2022. Há uma série de coisas que têm que ser questionadas e têm que ser trazidas a limpo ao longo desses anos que virão. Primeira coisa é a segunda. O Lula está demonstrando a sua incapacidade como líder, como alguém que se vincula com o povo, e o seu governo é um fracasso total. Não é apenas porque ele está mente aqui, mente ali, ou porque a economia está fracassando. Tudo isso é o resultado de um conjunto de estratégias que ele adotou. Primeiro, para poder chegar à presidência da República. Segundo, para montar um governo que é muito bem configurado como um governo exclusivamente político, quase um governo para pagar dívidas políticas, do que propriamente dito um governo que reuniria capacidade técnica para executar um projeto de país e um programa de governo, que não tem. Ele não tem um programa de governo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, continuando aí no primeiro ponto, dizendo, o Bolsonaro sim ganha, e tem um detalhe, o que eu desconfio são das pesquisas anteriores. As pesquisas anteriores é que para mim me assustam. Eu não consigo entender como é que as pesquisas anteriores apresentavam Lula com alguma margem de superioridade em relação ao Bolsonaro. Que nos últimos 3 meses é efeito da questão do PIX. Isso é conversa fiada. O PIX ele ajudou, mas ele já foi apenas um ponto a mais, além das estratégias erradas. Aí vamos começar com o outro elemento, que são as estratégias erradas. O Sidônio demonstrou que ele foi um marqueteiro eleitoral no momento em que tinha bastante dinheiro, a circunstância lhe era favorável. Por quê? Porque tinha todos os instrumentos ao lado do Lula para derrotar o Bolsonaro. Único e exclusivamente isso. Por quê? Porque ele é um péssimo estrategista. Quando ele pega e diz assim, deixa o Lula falar. Para começar, ele nunca deveria deixar o Lula falar. E o Lula jamais vai aceitar que alguém entregue algo para ele falar, como se ele fosse apenas um leitor de um texto, mesmo porque ele se atrapalha quando ele lê.
Então, é uma estratégia completamente errada. E a estratégia dele está dando um tiro no pé atrás do outro. Por qual razão? Porque o Lula está... furo de reportagem, um Lula lê. Por qual razão? Por uma razão simples, porque o Lula, o que ele demonstrou ao longo desses meses, não é apenas que ele é um incompetente, que ele é um embusteiro, que ele é um cara que fala coisas que não correspondem à realidade, porque eu não quero ser processado, então deixa lá, mas alguém se chamar isso de mentira, vou dizer que é apenas inverdade, mas é um cara que não tem nada a ver com a realidade. Não é apenas isso. O que ele conseguiu demonstrar é que ele não tem nenhum sentimento, nenhuma empatia com a população, menos ainda com a população pobre. A população pobre, para ele, é massa de manobra. É apenas um gado que ele tenta usar para se manter no poder e articular outros indivíduos que querem se aproveitar da população pobre. Ora, quem está preocupado com a população pobre são aqueles que têm programas de governo concreto para organizar o país acabando com a corrupção. E isso não está no lado desse governo. Isso está no lado dos opositores, em especial do Bolsonaro. É curioso, todo mundo ofende o Bolsonaro com tudo, mas eu não vejo ninguém falando que ele tem um ato de corrupção no governo dele. Muito pelo contrário, quando tentam dizer que ele teve ato de corrupção, ninguém consegue provar. E é um tiro no pé atrás do outro. Aí nós temos a situação. Pegando apenas o que está aqui. Lula perde sim para o Bolsonaro e não é agora. Aí é que virá 2 pontos e eu já encerro. O primeiro deles, é óbvio que ele vai ter uma estratégia, agora a estratégia dele vai ter que engrossar no controle da liberdade de expressão. Se ele não controlar a liberdade de expressão, acabou para ele. Por quê? Porque as redes sociais vão revelar a verdade, não apenas do que ele é, mas tudo aquilo que ele fala. E a contradição dele vai ficar explícita. Por isso ele vai ter que controlar a liberdade de expressão. Esse é um campo de batalha que está vindo aí. Para encerrar, agora o último ponto, Gustavo Lima. O Gustavo Lima, ele não aparece nas pesquisas espontâneas, claro, porque ele não é conhecido como líder. E com bastante dinheiro você é capaz de fazer com que alguém se torne um indivíduo lembrado nas pesquisas espontâneas. O grande problema, independentemente da profissão dele, do que ele faz, porque um fato de um indivíduo vir de um determinado segmento não significa que ele não possa ser um grande líder. A questão toda é o seguinte, ele vem para atrapalhar. Neste momento tem que ficar centralizado na candidatura do Bolsonaro, por isso tem que trabalhar pela anistia, ou na candidatura de alguém que o Bolsonaro indique, porque a direita tem que se fortalecer para fazer com que a estrada que aí está seja substituída por outra. E era o que o Bolsonaro representava em 2018, quando ele foi eleito presidente da República. Não à toa tentaram fazer de tudo para destruí-lo.